Boa noite, irmãos e irmãs. Você que está em casa, nos acompanhando, que Deus também esteja abençoando a sua vida. E acabamos de receber o sacramento da ceia, o corpo e o sangue de Jesus. E como a palavra diz, aquele que come e bebe, come o corpo de Cristo e bebe o seu sangue, tem a vida eterna. Glória a Deus por isso. Por esse momento tão especial que Deus permite à sua igreja de ter no seu corpo a certeza de que um dia também será ressuscitado e viverá eternamente com o Senhor. Que bênção maravilhosa, que coisa extraordinária. Como é bom crer nesse Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 2. Hebreus capítulo 2, nós vamos ler todo este capítulo, no texto no qual se baseia a mensagem, a palavra que Deus tem para o seu coração, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é suficiente, Pai, para as nossas vidas. Nesse momento, ó Pai, nós queremos rogar que o Teu Espírito Santo possa aplicar essa palavra ao nosso coração, ó Pai. Cada um de nós que, ao ouvirmos nesta noite, possamos, ó Pai, ser tocados pelo Teu Espírito Santo, de maneira que essa palavra prospere na nossa vida, na vida da Tua igreja, conforme o que o Senhor mesmo já determinou, para a honra e a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse texto, irmãos, longo e às vezes de difícil compreensão, é muito apropriado para estes dias que nós estamos vivendo, onde a morte física domina as mentes, os corações de todas as nações da terra. Mas nós hoje, cristãos, sabemos que esse é um dia muito especial para nós, porque nós relembramos um acontecimento único, jamais repetido na história, que foi a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, vencendo esse grande e último inimigo do ser humano. E a nossa esperança, e essa é a certeza e a esperança da nossa ressurreição. A morte, diz a palavra, é o último inimigo a ser destruído. E ele foi destruído. Por isso o apóstolo Paulo diz: onde está, ó morte, a tua vitória?
porque ela já foi vencida na cruz e no túmulo vazio. E eu quero, nessa noite, usar esse texto para trazer ao seu coração algumas certezas no meio das incertezas dos nossos dias. E o primeiro ponto que eu quero destacar está aí nos versículos 1 a 4, onde nos é dito do perigo mortal de negligenciarmos a palavra de Deus, de não nos importarmos com as suas promessas e nem levarmos a sério as suas advertências. O perigo de ouvir e desprezar as verdades pregadas. Nestes dias em que a mentira, filha de Satanás, domina as redes sociais, domina as mídias tradicionais, de modo que não se pode acreditar mais em nada, pois tudo tem o seu viés político, ideológico, que infelizmente são quase todos mentirosos e tendenciosos. Não podemos crer nem naquilo que nós vemos. Não podemos crer mais, porque tudo está sendo manipulado de uma forma demoníaca. E a gente fica pensando, né? A que ponto chegou a civilização humana? A que ponto nós chegamos? O pai da mentira tem, de fato, prevalecido. E tantas vidas têm sido enganadas e mortas. Porque, irmãos, a única maneira de alguém hoje não ser enganado está em obedecer aquilo que diz o versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Apegar-se com convicção, com plena certeza de fé, às verdades ouvidas. Preste atenção. Primeiro ele fala de verdade. E a verdade é a Escritura do Antigo e do Novo Testamento, que nos foi revelado, que nos revela a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, e que foi trazida a este mundo pela palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo. Fora de Jesus e do seu evangelho, não há verdade. É tudo mentira, tirada de cabeça de pecadores impenitentes. São as vãs filosofias deste mundo que só conduzem à morte eterna. E eu não consigo entender, irmãos, como uma pessoa que se diz crente, crente em Jesus, se apega nestes dias muito mais a ideologias antibíblicas, totalitárias, que negam o único Redentor, Jesus, do que se apega à palavra de Deus. Que coisa terrível nós estamos assistindo, uma apostasia dominando a igreja. Satanás tem cegado o entendimento dessas pessoas, mas elas não são inocentes, pois no verso 3, o autor pergunta como essas pessoas escaparão do juízo de Deus por negligenciarem, por não se apegarem, por desprezarem a grande salvação que Jesus trouxe com a sua morte e ressurreição. E a você que me ouve aqui, distante, eu lhe exorto, em nome de Jesus, a se arrepender da sua negligência, da sua indiferença à palavra de Deus.
e a se voltar para Jesus enquanto é tempo. E vejam bem, verdades, vejam no versículo, verdades ouvidas. Isso é de extrema importância. Pare, pense um pouquinho. Ouvidas onde? Ditas por quem? Eu digo, pelos pregadores fiéis e tementes a Deus, que ainda existem nos nossos dias, glória a Deus por isso. Por isso, não despreze essa palavra. E eu desafio a qualquer um a negar, a contestar aquilo que estou pregando hoje, e aquilo que tem sido pregado aqui nesse púlpito, por pastores fiéis a Deus. Se são verdades bíblicas, não as despreze, pois o juízo será muito severo. Não duvide, obedeça aquilo que você tem ouvido. Jamais desvie das verdades bíblicas. Mas se alguém prefere ouvir pastores, ideólogos, psicólogos, influenciador digital, etc. e tal, que negam a verdade bíblica, prepare-se para o juízo de Deus, que é fogo consumidor. Portanto, irmãos, a primeira lição que esse texto bíblico e a primeira certeza que ele nos traz, nesse tempo de incerteza, de calamidade, de divisões políticas, familiares, de separação, é de se apegar com todas as suas forças aquilo que você tem ouvido de pastores fiéis ao Senhor, que pregam o evangelho da cruz, que são fiéis na exposição desta palavra. Leia cada vez mais essa palavra, medite nela, se apegue a ela, e não aos postes que não lhe podem dar vida eterna, que não lhe podem dar esperança e nem conforto no meio das tribulações desse tempo. E o salmista diz: guarda no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. É o desafio desse momento, se apegar com todas as suas forças na revelação bíblica, e não naquilo que está infernizando a vida das pessoas, que está tomando as pessoas sem rumo e sem direção, e esse é o objetivo. Tirarem o foco da vida e a pessoa se perder no meio de tantas coisas que são colocadas. A decisão é de cada um. Você ouviu a verdade bíblica e tem ouvido a verdade bíblica. E lembre-se que a fé verdadeira, ela anda de mãos dadas com a obediência à palavra revelada. Não adianta dizer que tem fé se a sua vida nega por completo aquilo que a palavra de Deus nos diz. A segunda verdade, irmãos, que esse texto bíblico traz para nós, está nos versos 5 ao verso 10, do texto que nós lemos. Essa verdade é que o autor da nossa salvação é o soberano Senhor, que governa todas as coisas neste universo. O texto diz que ele foi feito por um pouco, menor do que os anjos, na sua encarnação. Porque durante esse tempo, o Filho do Homem assumiu de modo completo a natureza humana. Se identificou conosco. O versículo 14 diz isto, que ele participou da carne e do sangue da humanidade.
mas que depois da sua ressurreição, aquele que nós celebramos hoje, ele foi coroado de glória e de honra. E Deus o Pai o colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Aleluia. O verso 8 diz que nada foi deixado fora do seu domínio. Mas hoje, diz que ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Por isso muitos duvidam da presença do Rei. Mas no versículo 9, diz, mas já vemos Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Olha aí, o famoso já e ainda não escatológico. Interessante como a Bíblia coloca as coisas, né? E por isso a Bíblia diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Mas Deus, na sua misericórdia, nos deu o privilégio de ver Jesus pela fé e crermos na sua obra de redenção na cruz. E nos faz crer nisso tudo com o Espírito Santo aplicando em nosso coração. Vemos Jesus, a revelação dele está aqui. Pela fé você pode enxergar a morte, a ressurreição de Jesus, crer nisso pelo Espírito Santo. Isso é certeza. No meio de incertezas deste mundo, a morte foi vencida. O túmulo está vazio. E o Senhor reina soberano sobre todas as coisas. Estas são verdades, irmãos, que foram anunciadas inicialmente por Jesus, depois foram confirmadas pelos apóstolos, não os falsos apóstolos de hoje, mas pelos pastores fiéis e idôneos, que ao longo da história, e nesses dias, têm exposto com fidelidade a palavra revelada diante de todos. Está aí no versículo 3 e 4, falando do anúncio dessa verdade. Porque ainda não vêm todas as coisas acontecendo como imaginam. Muitos evangélicos imaginam que toda essa pandemia e todo esse caos que vivemos é obra do diabo e dos dominadores deste mundo tenebroso. E buscam entender o que está acontecendo ouvindo apenas os ideólogos incrédulos. Aqueles que negam o único soberano, Jesus, tentando achar saída e solução para a crise. É isso que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, pior do que isso, desprezar a verdade bíblica trará grande e justa condenação sobre aqueles que não se apegam às verdades reveladas na Escritura e pregadas ainda hoje, nestes dias de caos, de tribulação. Temos que nos apegar a esta palavra, crer nela, e não naquilo que estão tentando enfiar na nossa mente, no nosso coração, nos separando, nos dividindo, nos fazendo negar o soberano Senhor. Que coisa terrível. Agora, uma coisa que nos choca quando nós lemos esse texto, irmãos, lemos que o Senhor Jesus, o autor da nossa salvação, ele foi aperfeiçoado como ser humano por meio dos sofrimentos. Você leu isso aí? Está aí no versículo 10. Não estou inventando. Foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Ou seja, a vida
de Jesus não foi guiada por um destino incompreensível. A sua trajetória através do sofrimento e da morte não contradiz a honra e a glória de Deus. Pelo contrário, de acordo com a deliberação insondável de Deus, Jesus concordou de modo plenamente voluntário com esse único caminho viável para a nossa redenção, através da sua encarnação. Sem dúvida, o plano de salvação excede a nossa capacidade de pensar. E vemos aqui uma parte do plano de Deus. Pela morte e ressurreição, Jesus abriu o caminho para nós, até essa nova vida. Ele se tornou o iniciador, o desbravador da nossa restauração. Pela via do sofrimento, ele adentrou a glória de Deus. Ele rompeu o anel férreo com que o pecado havia cercado nossas vidas. E o apóstolo demonstra como a glorificação do Filho do Homem também é seguida pela glorificação dos filhos de Deus. Porque Jesus foi ressuscitado, porque ele foi coroado de glória. Aqueles que têm crido nele seguirão esse mesmo caminho e serão coroados de glória eterna. Aleluia. Que Deus maravilhoso, que plano maravilhoso do Senhor para as nossas vidas. Através da obediência, Cristo conquistou a perfeição humana, atraindo agora a sua igreja, a nós, para dentro desse processo. A glória do Filho deve se tornar a glória dos humanos, já que os fiéis são configurados em seu ser de forma inteiramente igual a Cristo. Ou seja, não se assuste com os sofrimentos do tempo presente, com as lutas que passamos, com aquilo que você está assistindo, não se assuste. E Calvino diz acertadamente acerca dessa passagem: consolo excepcional reside nesta mensagem para aliviar a amargura da cruz, quando os fiéis ouvem que através dos sofrimentos e adversidades na comunhão com Cristo, eles estão sendo preparados para a glória. Então, eles até descobrem um motivo para ainda erguer a cruz e beijá-la, em vez de tremer diante dela. E então, de imediato, a vergonha da cruz de Cristo tem de se apagar e a sua glória tem que resplandecer. Porque ele conquistou essa glória pela vida que sofreu e morreu em nosso lugar. O Filho do Homem e a comunidade dos fiéis andam juntos pela via da cruz até a glória, irmãos. E Paulo diz em Romanos 8:18, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glória a Deus. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que hoje Jesus tem, porque ele sofreu e morreu no nosso lugar. Mas ela também será daqueles que confiam no Senhor. A glória é que espera a igreja do Senhor. Aleluia. Duas certezas, duas verdades que precisamos nos apegar nesse dia.
a palavra, a revelação. É aqui que você vai encontrar a direção, a segurança, a paz. Aquilo que você tem ouvido da boca de homens que Deus tem levantado para pregar o Evangelho. E não pregar autoajuda, não pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, e não pregar a sua própria glória. Mas a terceira e última coisa que, verdade, que esse texto coloca diante de nós, irmãos, está nos versículos 14 ao versículo 18. Esses versículos mostram a vitória final de Jesus sobre o diabo e a libertação que ele traz ao ser humano, que foi escravizado pelo medo da morte. Versículo 15 diz isso. Quantas pessoas escravizadas hoje ao diabo? Porque estão com medo da morte. O pavor da morte leva o ser humano à escravidão espiritual. E nós estamos vendo isso, irmãos, no meio dessa pandemia, de modo muito claro, visível. Quantas pessoas com medo da morte física, e que têm até mesmo negado a sua fé em Jesus, que é o vencedor da morte física e da morte espiritual. A Bíblia nos diz que devemos temer, não aquele que pode matar somente o corpo, mas não pode matar a alma, mas que nós devemos temer, acima de tudo, aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como corpo. Há pessoas temendo muito mais o vírus da Covid do que o pecado que mata eternamente. Porque, irmãos, é o pecado que mata, por que meio for, pois o salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. E o pecado mata, não só fisicamente, mas mata, pior, espiritualmente. Ou seja, esse número assustador de mortes causadas pela Covid-19 ou por outros meios, tem muito mais gente, tem gente morrendo de muita coisa por aí, não é só de Covid, não. É consequência do pecado na vida do ser humano. E essa é a maior certeza da vida humana, todos morrerão. E a maior prova de que o pecado é real, que o pecado não é invenção, que o pecado não é criado por alguém que quer fazer medo nos outros, é a morte física. E todo dia você está vendo na televisão milhares e milhares. Essa é a prova do pecado, que o pecado é real. E nós vemos o mundo, irmãos, lutando desesperadamente para se livrar do vírus da Covid, mas não do vírus do pecado. Porque vai continuar morrendo gente, mesmo depois de se descobrir uma cura para a Covid. Tenha certeza disso. Porque a grande tragédia, irmãos, nestes dias, não é de milhares de pessoas morrendo de Covid, por mais terrível que isso seja, mas é milhares de pessoas indo para a eternidade sem Jesus, sem esperança da glória que há de ser revelada nos filhos de Deus. Isso é que deveria nos preocupar acima de tudo.
que deveria preocupar as líderes e autoridades deste mundo. Mas eles preferem fechar as igrejas, proibir os cultos. E agora à tarde eu estava pensando, aquele prefeito de Belo Horizonte disse que lá não ia ter culto, proibiu. Mas o futebol estava comendo solto lá. Por que na igreja pega Covid do futebol não? Interesse. Porque não entendem que aqui se ouve a verdade bíblica que salva, que liberta, que conduz à vida eterna. Mas lá estão com medo da morte, da Covid, mas não estão com medo do pecado, de morrer em pecado. Que coisa, irmãos. Não tema morrer pela Covid. Tema morrer sem Cristo. E o medo da morte, irmão, gera escravidão ao diabo. Pois após a morte, diz a palavra de Deus, vem um juízo. O próprio livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 27, diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, vem o juízo de Deus. Não há reencarnação para tentar consertar as coisas. Não há purgatório para que alguém tente tirar você lá de onde você está. Depois da morte é o juízo. Para os salvos, a vida eterna. Para aqueles que morreram sem Cristo, a perdição eterna. É isso que nós precisamos entender nos nossos dias. Mas glória a Deus, irmãos. Nos lembramos, hoje, como nós fazemos todos os domingos, quando nós nos reunimos para adoração, a vitória de Jesus sobre a morte, física e espiritual. Hoje celebramos a ceia. Que coisa maravilhosa é o povo de Deus celebrar a ceia. Porque é o momento, como diz o texto, de lembrarmos da morte do Senhor até que Ele venha. É a certeza de que Ele virá um dia. Quando você toma esse cálice, come esse pão, você está dizendo, eu creio que o meu Senhor vive e voltará em poder e glória. Hoje é dia de celebrarmos a vida e não a morte. Jesus venceu a morte. O túmulo está vazio. Satanás foi derrotado e não pode mais nos manter escravos. Porque Jesus nos libertou. Cantamos aqui. Jesus nos libertou. O Filho do Homem e a comunidade dos fiéis andam juntos pela via da cruz até a glória. É isso que o ressuscitado faz, irmãos, com os membros da sua igreja. Os santifica para a adoração. Aqueles que creem na ressurreição e são separados como membros do corpo de Cristo, a igreja, eles são libertos do medo da morte. E eu pergunto, é isso que acontece com você? Ou você é daqueles que deixam de se congregar em adoração, porque está com medo de morrer de Covid? O Senhor Jesus guarda e protege a descendência de Abraão. Aqueles que entregaram a sua vida ao senhorio de Jesus e obedecem a sua palavra, são guardados pelo poder de Deus para jamais abandonar a fé bíblica. Isso não quer dizer que crente não vai pegar Covid. Não. Deus nos protege de negarmos a nossa fé, de perseverarmos até o fim. Ele nos capacita a isso para recebermos a herança prometida a todos nós.
Esse texto, irmãos, é riquíssimo e nos mostra o caminho da salvação. Se Deus não tinha outro caminho, senão do sofrimento para tornar perfeito o seu Filho Jesus, tampouco há outro caminho para a igreja de Jesus, para chegar ao alvo da glória. Deus conduziu o seu Filho pelo sofrimento, para que se tornasse misericordioso e fiel, sumo pontífice, sumo sacerdote. O mesmo objetivo da perfeição, Deus também tem em vista para nós, a sua igreja. Quando envia esse tipo de sofrimento, para que nós possamos nos tornar fiéis e misericordiosos sacerdotes de Deus. Essa é a função da igreja. Trazer essa palavra, e mediar, e orar, e interceder, e clamar ao Senhor. Jesus se tornou um fiel e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E nós devemos também ser aperfeiçoados no meio disso tudo. Ou seja, isso tudo que está acontecendo não é para que você se esconda, deixe de adorar, se afaste da palavra, bem pelo contrário. É para que nós nos aproximemos mais de Deus e sejamos moldados pelo Espírito Santo para fazermos diferença nestes dias. Nós temos junto de nós, irmãos, nessa caminhada, através do sofrimento para a glória, de modo invisível, mas não menos real, nós temos a companhia do Filho do Homem, que sabe o que é padecer. Ele não está longe, mas está bem perto de nós, está aqui hoje, aqui e agora, recebendo o nosso culto, a nossa adoração e abençoando a nossa vida. Creia nisso. Junto dele nós estamos protegidos. E no meio de toda esta tribulação, ele tem condições plenas de nos ajudar a qualquer momento que nós precisemos. Ele está do nosso lado. Ele é Deus conosco, momento a momento, instante a instante. Nós não somos deixados ao léu. Creia nisso, irmãos. E celebre a vida que Jesus conquistou para você na cruz. Apegue-se com firmeza às verdades que você tem ouvido de pastores fiéis e idôneos em nossos dias eterna, pela fé em Cristo Jesus. Jesus ressuscitou, venceu a morte. Posso crer no amanhã. Nada poderá me tirar das suas mãos de poder. Vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor, diz a palavra. Glória a Deus, irmãos. Bendito seja o nome de Jesus, nosso Redentor, que nos amou com amor eterno. E a certeza de que nada, nada, nada poderá nos separar do seu amor, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso